Olá, Henrique. Olá, Mário, bom dia. Opa, quanto tempo, não é? É verdade. Com as férias, com outros interlocutores que fomos colocando pelo meio. Com tanta gente. Olha, sabes que eu hoje vinha a pensar que podíamos triangular aqui três ideias engraçadas. Lembrei-me que ontem, que foi 5 de novembro, fez anos um pensador que eu acho que nos influenciou direta e indiretamente no nosso projeto educativo. Já vamos conversar a ver se concordas ou não. Por outro lado, este ano letivo temos 2 alunos da Bielorrússia, no agrupamento de escolas. Já deve estar a ver. É quase uma homenagem, não é? Uma homenagem que temos que fazer. Eu diria, quando nós falamos na antiga União Soviética, porque já sei de quem estás a falar, normalmente quem nasceu no tempo da União Soviética era considerado um russo, não é? Apesar de hoje seria provavelmente bielorrusso, como estás a dizer. Estamos a falar de um pensador que influenciou de facto o nosso projeto educativo. Eu diria mais, ele influenciou a educação dos tempos modernos e eu penso que na maior parte das vezes as pessoas não têm essa consciência. Estamos a falar de? Lev Vygotsky. Vygotsky é sem dúvida uma das pessoas Desafio centrais. Aceito, não é? Desafio aceito. Vamos então ao Lev Vygotsky. «15 minutos e um café». Um conjunto de conversas curtas com 2 convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Exatamente, Vygotsky. Merece essa atenção. Só para contextualizarmos rapidamente, portanto, ele nasceu a 5 de novembro de 1896, na reta final do século XIX, na atual Bielorrússia. E é engraçado porque ele, na verdade, cursou Direito, embora se tenha especializado na área da literatura, mas depois acabou por ter um percurso muito, muito diferenciado. Investiu muito na área da literatura, acabou por cursar também medicina. Sabes que as razões atuais, ou seja, o que nós sabemos dele acaba por não ser de um conhecimento, não é um conhecimento muito intenso, porque ele tem este fenómeno de ter nascido e desenvolvido toda a sua atividade num país que teoricamente não era um país ocidental. O Ocidente acabou por descobri-lo também muito tarde, de facto, não é? Eu não sei se te recordas que ele, inclusive, dirigiu um grupo de teatro. Portanto, ele tem tudo a ver connosco, não é? Exato. O agrupamento de escolas, professor Armando Lucena, tem já uma longa tradição com o projeto das artes do espetáculo. Este ano letivo vamos arrancar com um projeto de teatro com alunos do ensino secundário, dinamizado pelo nosso colega de inglês. Portanto, tem tudo a ver connosco. O conceito de comunicação e comunidade que agora abraça o nosso projeto educativo, que também... Justamente, eu reconheço-lhe um mérito importantíssimo na questão do desenvolvimento da linguagem, porque ele fala muito na relação entre o pensamento e a fala, que caminham ali lado a lado. Considerando os tais instrumentos. Ou seja, o Vygotsky afirma, e bem no nosso entender, no meu entender, mas também no entender da pedagogia atual, ele fala-nos desta existência de instrumentos que potenciam, de certa forma, as mais-valias inatas e que o ser humano traz com ele, não é? Portanto, eu nesta questão do desenvolvimento da fala, no fundo da comunicação, desta relação entre o pensamento e a nossa expressão oral e a fala, temos aqui a nossa comunicação, não é? O nosso projeto educativo. Portanto, ele acho que nos influencia direta e indiretamente nesta matéria. Portanto, acho que quem não conhece, quem não leu ainda Vygotsky, tem aqui uma oportunidade para ir aprofundar e para perceber porque é que nós estamos a apostar tanto nesta área da comunicação e neste desenvolvimento das habilidades de comunicação dos nossos alunos. Mas, para mim, o Vygotsky é muito importante nesta dimensão. Ele é considerado construtivista, portanto, este conceito de comunidade como apoio. Exatamente, porque aprendemos muito pela interação, não é? E claro está que a maior parte das pessoas que conhecem Vygotsky estão sempre muito associadas, a Vygotsky está sempre muito associada àquele conceito de desenvolvimento proximal. E o desenvolvimento proximal
Eu lembro-me, quando há tempos falávamos e estudávamos a Vygotsky, a ideia, a teoria dos andaimes, não é? Nós falamos de Vygotsky e falamos sempre do andaimar o conhecimento, andaimar a evolução. E esse andaimar é fundamental com a comunidade. Sem a comunidade não há esse apoio, não há essa capacidade de ir crescendo com este apoio social, como ele também refere. Ele explica muito bem, até porque depois aprofundou muito temáticas da área da psicologia, como dizíamos, como cursou medicina, também conhecia muito do funcionamento de todo o corpo humano e do funcionamento do cérebro humano, e esta importância da interação social para o nosso desenvolvimento e para a aprendizagem. Eu acho que isto deve ser pensado também para dentro da sala de aula, e este ano até, aqui no caso da escola sede, até reconfigurámos as nossas salas de aula para promover maior interação, entre os nossos alunos, porque ele defende que se aprende muito, que desenvolvemos muito a nossa parte intelectual e o nosso pensamento através... Em interação, em diálogo, em que a fala é um instrumento mediador. Portanto, nesta interação, não é? Daí também esta perspectiva da linguagem como um instrumento de desenvolvimento. Sabes, eu vou contar-te este exemplo. Sou educador de infância e nós, de certa forma, em termos de regulação legal da função, sempre estivemos muito associados ou muito fechados no conceito de educação pré-escolar. E a educação pré-escolar, quando nós o dizemos, inconscientemente o nosso cérebro procura esta ideia de pré-escola, ou seja, antes da escola. Como a escola ensina a escrever, a ler, a fazer um raciocínio lógico, então nós temos um conceito de educação pré-escolar como a preparação para a escola. E que não é. A própria École Maternelle, muito assistencialista, decorre desta ideia de fornecer às crianças instrumentos sociais de desenvolvimento social. Daí que, e deixa-me só concluir, sempre defendi e sempre tento que se nós construirmos o nosso conceito de educação de infância, ou de educação para as infâncias, também sabemos desconstruir esta ideia de a educação pré-escolar como preparação para a escola. E eu acho que isso é extremamente Vygotsky. Isso é muito Vygotsky. Completamente. Henrique, mas justamente porque és educador de formação inicial e de prática, se ele defende que nós aprendemos muito pela interação e que aprendemos por quem é mais competente, por quem já está mais à frente no desenvolvimento e nas aprendizagens e nos pode ajudar, os tais andaimes, não é? A subir ao nível de desenvolvimento potencial seguinte, na educação pré-escolar, na rede de escolas públicas, sobretudo, preconiza-se muito que as salas sejam constituídas por crianças de várias idades. De grupos heterogéneos. Não é? Acreditando que isso vai potenciar o desenvolvimento mútuo, porque mesmo quem está em patamares mais avançados, nesta interação e ajudando os outros a passarem ao nível seguinte, também se estão a desenvolver assim. O Vygotsky escreve exatamente sobre este espaço de educação pré-escolar. Ele não escreve só sobre a educação pré-escolar, ele até se foca muito mais naquilo que nós atualmente chamaríamos o primeiro ciclo. Ele diz-nos isso mesmo. Ele diz-nos que, claramente, que as crianças mais velhas são beneficiadas pelo instinto cuidador das mais novas e as mais novas são desafiadas pelo instinto consciente da aprendizagem. Só isto quase que justificaria. Henrique, mas isto depois leva-me aqui a um certo beco sem saída, que é quando alguns, na opinião pública, e até mesmo alguns professores, dizem que são pela retenção dos alunos, advogando que deixarmos a transição ao ano de escolaridade seguinte é facilitismo. Ora bem, então se nós sabemos que aprendemos com quem é mais competente do que nós, por que deixar para trás, portanto, com alunos e com outros jovens que estão ao mesmo patamar, acreditando que isso vai potenciar a aprendizagem dos nossos alunos? Portanto, na minha perspectiva, desde logo, com estas ideias super fundamentadas do ponto de vista da psicologia, até da medicina, de Vygotsky e de outros pensadores contemporâneos, como é que não queremos que os nossos alunos vão andando para a frente para serem
andaimados, não sei se a palavra existe, sabes que, pelos mais competentes. Sabes, o que tu estás a dizer é também uma discussão grande entre o pensamento de Vygotsky e depois o pensamento de Piaget. Sabes que o Piaget e os estadios de desenvolvimento, ou estádios como às vezes ouvimos... Ainda não falámos dele, também temos que o agendar. Mas este conceito que o Piaget nos trouxe e que arrumou muito este espaço de aprendizagem médio, que é os estadios do Piaget, foi isto que, de certa forma, regulou a escola como a conhecemos. As turmas por nível, as turmas etárias. E o Vygotsky diz exatamente o contrário. Sendo o Vygotsky um pensador da antiga União Soviética, em confronto constante com o Ocidente, nós também temos que perceber muitas destas ideias pedagógicas nestes confrontos sociais, nesta própria organização do mundo, não é? E esta discussão pedagógica entre Vygotsky e Piaget, que são praticamente contemporâneos na ideia, também provocou um bocadinho isto. Eu costumo até sentir e dizê-lo muitas vezes que a escola que nós conhecemos hoje está constantemente em confronto entre estes dois grandes pensadores. O Piaget de uma forma mais clara, esta ideia das turmas, da organização da escola por níveis de etários, fundamentalmente, marcados por esta arrumação etária do desenvolvimento, e o Vygotsky, que tem uma grande influência na educação de infância, diga-se o que se disser, a educação de infância, no fundo, é suportada pelas ideias, e eu acho que há sempre este confronto que não... Como é que eu ia dizer? Não tem necessariamente que ser mau que haja este confronto, porque ambos apresentam conceitos e ideias que podem ser, de facto, exploradas. Mas é verdade que esta discussão entre a escola, como a conhecemos hoje, com esta divisão por níveis, com as tais retenções, porque teoricamente a criança não chegou ao nível adequado de desenvolvimento, isto é uma guerra que Henrique, nós também não conseguimos mas Vygotsky influenciou muito o movimento da escola moderna português, nascido ainda antes do 25 de Abril, como já falámos aqui, e construído com e para os nossos professores e os nossos alunos. Portanto, não é um modelo teórico nascido numa universidade, mas que nasce até dentro do movimento sindical, na formação entre pares, portanto, a partir dos próprios professores que se juntam para construírem um modelo em conjunto que resulte da sua reflexão e da sua prática. E, portanto, o Vygotsky influenciou muito esta visão do modelo do movimento da escola moderna português, onde se defende muito este espaço de interação dentro da sala de aula, em que os alunos decidem um conjunto de matérias de forma cooperativa, portanto, desde logo a sua agenda, a sua sempre tendo como referência o currículo que é definido a nível nacional. Mas os alunos são envolvidos nessas decisões. Porquê? Porque nós queremos cidadãos participativos e com espírito democrático. E tu falas da escola moderna, do movimento da escola moderna e da influência que o Vygotsky teve na própria definição filosófica, quase, e depois estavas a falar exatamente da questão instrumental. Os instrumentos que a escola moderna vai buscar são exatamente instrumentos cooperativos, colaborativos por natureza. O trabalho de projeto, a assembleia de turma, todos esses instrumentos do modelo se baseiam exatamente neste espaço de cooperação, de interação social, que é também aquilo que o Lev Vygotsky nos trouxe. E não existe no nosso projeto educativo. Daí queremos que os nossos alunos participem no projeto que nós propomos com o IGOT. Na Assembleia Municipal Jovem, que é um espaço de intervenção na comunidade também. No nosso Congresso dos Alunos, em que trazemos os alunos para fazer a partilha dos seus projetos. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa, Mário, que eu acho que este é o nó górdio. Como é que nós, uma parte dos docentes envolvido, constrói estes instrumentos como um projeto educativo, um plano de atividades, com um conceito exatamente de comunicação, comunidade, oferecendo e de forma clara todo este espaço de reflexão, e depois a escola tem alguma dificuldade a se adequar a algo que até sabemos que resulta, mesmo em termos metodológicos. Olha, por vezes há o argumento mas depois há exames. E eu costumo responder que nós queremos que os nossos alunos aprendam, não é? E, portanto, se sabemos, desde logo com esta grande influência também de Vygotsky, que aprendemos muito desta interação,
dando relevância aqui à dimensão social, da interação na promoção da aprendizagem. Através destes modelos e desta forma de nos organizarmos e de nos focarmos na questão da comunicação, da relação com a comunidade, nós estamos a potenciar a aprendizagem. E se os alunos aprenderem, vão chegar aos exames e vão chegar onde quer que vão e vão ter bons resultados e as aprendizagens vão estar lá. E acho que não vão estar coladas de uma forma superficial, não é uma aprendizagem mecânica que se decora momentaneamente para debitar num teste ou num exame, mas que vão ficar muito mais alavancados e muito mais na estrutura. Mais uma vez, o Vygotsky diz-nos claramente, e ele diz-nos uma coisa, diz-nos uma frase que para mim é marcante, que é, não o disse desta forma, mas ele diz-nos este conceito que é: nem todos nós nascemos para ser o mesmo tipo de profissionais. Nós não temos que ser todos doutores e engenheiros. Haverá alguns de nós que têm, pela sua experiência desde que nascem, como ele próprio diz, contacto com outra informação que faz deles pessoas competentes por causa exatamente desse entorno. Foram crescendo, ou seja, foram andaimando o seu conhecimento com base na sua própria experiência. O que significa, estamos a falar, por exemplo, neste caso, a União Soviética do século passado, não havia sequer um sistema de educação formal, como nós hoje em dia temos, e o Vygotsky defendia exatamente que nós podemos ser muito bons se o entorno, se o contexto nos levar a que possamos desenvolver essas competências e capacidades. Não dissemos aqui um pormenor de mera curiosidade. Ele chegou a lecionar no atual território da Ucrânia e uma última referência que também queria só mesmo para fechar. Nós sabemos da nossa experiência, todos os nossos docentes sabem da experiência profissional, que quando recebemos alunos de leste, que rapidamente conseguem adaptar-se e fazer aquisições e colocar-se ao nível dos alunos que são do nosso sistema desde o início. E eles próprios estão, de certa forma, habituados a usar o entorno, a usar este entorno. Eu, mesmo para acabar, como tu dizes, uma história fantástica que eu uso muitas vezes também quando em conversa. Quando nós, há uns anos, mais do que agora, era mais notório do que agora, mas há uns anos, quando começámos a receber os primeiros imigrantes, as famílias ucranianas, era absolutamente interessante perceber como os alunos ucranianos chegavam normalmente às escolas sem saber uma palavra de português, que se dirigiam tão automaticamente às bibliotecas e que requisitavam tantas vezes livros. Ou seja, a própria cultura de usar os instrumentos como andaimes para chegar lá. E de uma forma proposta pela comunidade, mas também autoproposta. E agora podíamos ir para as artes, porque eles valorizam muitíssimo a música, a dança e o teatro e por aí fora, mas olha, Henrique, o tempo é finito. E voltamos a falar dele. Voltamos a falar dele. Fica a promessa também de falarmos um bocadinho do Piaget.